Só que o quiz dessa semana ele é um pouquinho diferente do da semana passada. O da semana passada era de conhecimentos relativos à história dos presidentes. E esse aqui é um quiz sobre os períodos dos presidentes, né? Então, assim, em que eles estiveram ocuparam um lugar na Casa Branca. Vamos brincar? Vocês sabem qual é a sequência, a ordem dos presidentes dos Estados Unidos? Vamos começar então aqui com o nosso quiz. Ok? Quem foi o presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017? Começou baixo, Barack Obama. Fácil. Essa o Eduardo sabia, hein, Eduardo? De 1789 a 1797, aquele que foi escolhido por aclamação, o pai de todos, George Washington. De 1885 a 1889 e 1893 a 1897. Esse aqui não tem como errar, não. Porque só teve um presidente até esse ano que foi eleito, perdeu a reeleição e voltou depois de 4 anos. O nome dele é Grover Cleveland. Isso mesmo. Quem foi presidente dos Estados Unidos entre 1857 e 1861? Essa é fácil. Faz uma difícil. Bom, 61 começa a Guerra Civil. Quem toma posse em 61 é o Abraham Lincoln. Quem é o antecessor de Abraham Lincoln? James Buchanan. Quem foi o presidente em 1881? 1881, tá? Um ano só. E aí nós temos 2 presidentes que só ficaram um ano só. Um foi William Henry Harrison e o outro foi James Garfield. James Garfield. Cara, toda vez que eu vou falar de James Garfield, eu penso no Andrew Garfield, que foi o Homem-Aranha, né? Foi o segundo Homem-Aranha, né? E toda vez, eu não sei porquê, aí eu confundo o nome do James Garfield com Andrew Garfield. Então, mas é um jeito também de lembrar o nome dele. Próximo. Entre 1909 a 1913, eleição de 1912, concorreu o Theodore Roosevelt, o William Howard Taft, e eles perderam para o Woodrow Wilson, em 1912. Então, o mandato de 1913 o mandato termina em 1913, é o do William Howard Taft, também conhecido como Big Bill. Big Bill era o seu apelido. Próximo. Entre 1865 e 1869, o nosso querido Abraham Lincoln se reelege em 64, toma posse em 65 e é assassinado. E aí o seu sucessor é o Andrew Johnson, que para mim é o pior presidente da história dos Estados Unidos. Entre 1841 e 1845, é um presidente que terminou o mandato. Hoje, exatamente hoje, dia 1º de março de 1845, nosso querido John Tyler, há 3 dias de deixar o gabinete, assinou a anexação do Texas. Logo, John Tyler, toma! Fácil. Tá aqui, você viu que é tudo com embasamento, não é chute. É tudo com embasamento. Entre 2017 e 2021, ele, que pode repetir o feito de Grover Cleveland, Donald Trump. Beleza? Entre 1981 e 1989, ele, que era, durante muito tempo, a grande figura do Partido Republicano, Ronald Reagan. Entre 1913 e 1921, já comentei aqui com vocês, hein? Sala, igual eu faço na sala de aula. Pessoal, tio acabou de falar que em 1912 o Theodore Roosevelt e o William Taft perderam a eleição para o Woodrow Wilson, que foi então o presidente de 1913 a 1921, Woodrow Wilson. Vamos lá, próximo.
Quem ficou entre 1837 a 1841? 37 a 41. Em 1840, o William Henry Harrison se elege, morre, e aí o John Tyler assume em 41 e vai até 45. O William Henry Harrison vence a eleição do Martin Van Buren, que era o atual presidente. Então, de 37 a 41, Martin Van Buren. Toma! Fácil. Breno, marca aí, 3. Que eu acabei de dar essa resposta. Quem se elegeu em 1840, tomou posse e morreu um mês depois, em 1841? William Henry Harrison. Presidente de 1969 a 74, 69 a 74, 68, quem foi eleito presidente dos Estados Unidos foi Richard Nixon e deixou o mandato em 74. O único presidente da história dos Estados Unidos a renunciar ao mandato por conta do Watergate, Richard Nixon. 1877. Tá, esse eu sei, hein? 1876 é aquela chamada eleição fraudulenta, que foi disputada entre o Rutherford B. Hayes e o Gabriel, como era o nome dele? Que era lá de Nova York. Enfim, é uma eleição muito polêmica, bastante conhecida na história dos Estados Unidos. Ela foi parar na Suprema Corte e ela e deu a vitória de... A Suprema Corte acabou garantindo a vitória do Rutherford B. Hayes. De 1929 a 33, presidente de um mandato só, durante o início da Grande Depressão, Herbert Hoover. 1923 a 29. 23 a 29. Então é o antecessor do Hoover, e ele não tem um mandato inteiro aqui, porque ele sucedeu um presidente que morreu de ataque cardíaco. O Warren Harding tinha sido eleito em 1920, tomou posse em 21, morreu em 23, um ataque cardíaco, e foi sucedido por Calvin Coolidge. Quem foi o presidente dos Estados Unidos entre 1849 e 1850? Tomou posse e morreu também. William Harrison já morreu. A gente já falou dele aqui. O James Garfield, o Andrew Garfield, já morreu também, dos que apareceram aqui. Então é o Zachary Taylor. Zachary Taylor. Entre 1809 e 1817 é o presidente que vai suceder o Thomas Jefferson, é o James Madison. 1945 a 53, Harry Truman assume após a morte do nosso glorioso Franklin Delano Roosevelt. 1977 a 81, presidente de um mandato só, é aquele que antecede Ronald Reagan, Jimmy Carter. Jimmy Carter foi um presidente muito impopular em sua época, mas recentemente ele figura entre os cinco presidentes mais queridos da história dos Estados Unidos. Tem dessas. Nem sempre o povo está pronto para compreender. 1869 a 77. Então, já dei a resposta, Ulysses Grant, mas ele assume depois do Andrew Johnson. Então, é o Ulysses Grant. Chegamos na metade. 1881 a 85, presidente de um mandato só, está entre o Grover Cleveland, portanto, o nome dele é... não tá aqui o nome dele? Então não é. Então, eu vou por eliminação, tá? Não é o presidente que assume depois da morte do Andrew Garfield. Isso vai ser nossa piadinha interna. Assumiu depois do Andrew Garfield, é o Chester Arthur. Cara, o Chester Arthur eu acho um presidente bem interessante, que ninguém conhece. Porque ele tinha maior fama de corrupto, de só andar com a galera que desviava grana no porto e tal.
e depois, quando ele assumiu, ele foi um presidente correto. Até onde se sabe, né? Mas tudo indica que ele foi um presidente correto. Ele se afastou da gangue corrupta dele. 1963 a 69, não é um presidente de um mandato só, tecnicamente é, mas ele assume após o assassinato do Kennedy. Nós estamos falando de Lyndon Johnson. Tecnicamente ele teve um mandato só, tá? Porque como ele assumiu faltando menos de 2 anos para acabar o mandato, ele poderia se reeleger mais uma vez em 68. Ele até ia fazer isso, mas desistiu. 1850 a 53. Se assumiu em 50. É depois da morte de Zachary Taylor, talvez? Miller Fillmore? Miller Fillmore. Esse mesmo. Quem se elegeu em 2021 e ainda não terminou? Pode marcar mais um aí, Breno. Joe Biden. 61 a 63, acabamos de falar dele, foi assassinado, John F. Kennedy. São 8 presidentes dos Estados Unidos que não terminaram o mandato por conta de morte. 4 de morte morrida, 4 de morte matada. Tem vídeo no canal sobre isso. Aliás, é o segundo vídeo mais visto na história aqui do canal. Os 8 presidentes que não terminaram o mandato. Presidente de 1974 a 77, assume depois que o Nixon desiste do cargo, Gerald Ford. De 1989 a 93, presidente de um mandato só, também é um dos presidentes queridos depois, né, com o passar dos anos. Hoje em dia, George H.W. Bush, conhecidos pelos brasileiros como Bush pai. Nos Estados Unidos se fala George H.W. Bush ou no máximo Bush Sr. Mas eles não falam pai. Father. Daddy. 53 a 57. 53 a 57. Franklin Pierce. É esse? Franklin Pierce. Esse aí eu tava olhando aqui. Fui meio que na... né? Mas fui eliminando já os que saíram. De 1901 a 1909, nosso querido Theodore Roosevelt, que é o presidente mais... que a Rita Aguilar, que é uma seguidora aqui do canal, é o preferido dela, Theodore Roosevelt. Estamos acabando, faltam poucos. 2001 a 2009, o filho, George W. Bush. 1829 a 37, o fundador do Partido Democrata, Andrew Jackson. 1889 a 93, um mandato só? Um mandato só? Ah, agora eu acho que é. O cara que está entre os 2 mandatos do Grover Cleveland, que é o nosso Benjamin Harrison, que era neto do William Henry Harrison, que morreu com 1 mês de mandato. Então, o Benjamin Harrison tinha muitas coisas parecidas com o avô. Uma não. Ele ficou 42 vezes a mais do que o avô como presidente. Vamos lá, 1845 a 49. É o presidente que vai suceder o John Tyler, que foi o que assinou a anexação do Texas, e é o cara que vai entrar numa guerra contra o México e terminar de expandir, então, os Estados Unidos para aquela região ali onde hoje está Novo México, Arizona, Utah, Colorado. É o nosso James Polk. É um presidente de um mandato só, ele sai porque ele estava doente, ele morre logo depois, e ele talvez seja um presidente que mais fez em um mandato. Você pode discordar do que ele fez, né? Mas é o presidente que mais fez em um mandato, James Polk. 53 a 61 é o presidente que antecede, então, ao... Aí, ó. Vou colocar aqui o nosso querido Eduardo aqui, ó.
Eu só sei do Eisenhower pra frente. Então, pode gabaritar aí, Eduardo. Pode gabaritar. Dwight Eisenhower. Vamos lá. Próximo. 1825 a 29. Um mandato só. 1825 a 29. Antecede o Andrew Jackson, que foi o fundador do Partido Democrata, e era filho de um presidente, do John Adams. É o famoso John Quincy Adams. Toma! Fico até nervoso que eu vou gabaritar, será? 1921 a 23. Warren Harding. Ele morre com um ataque cardíaco, envolvido em corrupção, tá? E aí, quem assume é o Calvin Coolidge. 93 a 2001. Esse também é um dos presidentes mais queridos nos dias atuais, apesar de todas as polêmicas que envolvem ele. Eu acho que ele é o canalha favorito da América. Bill Clinton. 1801 a 1809, o meu malvado favorito. O meu malvado favorito, Thomas Jefferson. Pois, se você quiser, explique por que é o meu malvado favorito. 1933 a 45, o único presidente a ficar mais de 2 mandatos na Casa Branca. Fácil. Franklin Delano Roosevelt. 1797 a 1801. Esse daqui, ó, é 1797 a 1801, presidente de um mandato só, assim como o filho. Assim como o filho, ele só teve um mandato. Esse aí, o filho não pôde chegar em casa e falar assim, pai, eu tive mais mandato que você. Até porque ele morre em 1826, o filho era presidente, então o filho não poderia falar para ele mesmo. John Adams. O John Adams morreu no mesmo dia do Thomas Jefferson, no dia 4 de julho de 1826, 50 anos depois da Declaração de Independência, tá? O Thomas Jefferson morreu umas 3, 4 horas antes do John Adams. Só que quando o John Adams morre, não tinha Twitter na época, ele não sabia que o Thomas Jefferson tinha morrido, porque o Thomas Jefferson era mais novo que ele. E aí ele tá para morrer, ele fala assim, pelo menos é o que dizem, pelo menos a América ainda tem a Jefferson. Mas o Jefferson já tinha morrido também. 1897 a 1901. 1897 a 1901. Ele se elegeu em 1896. Ele se reelegeu em 1900. Tomou um tiro enquanto visitava uma feira mundial e foi substituído pelo Theodore Roosevelt. Nós estamos falando de William Howard Taft. Não, de William McKinley. Quase que eu cliquei errado por causa que eu vi um William. Eu ia sujar aqui a minha prova. 1861 a 1865, Abraham Lincoln. Certo? Não tem como errar, né? Próximo, agora acabou. 1817 a 1825. Nosso querido o presidente que olhou para a América e falou: a América pertence aos americanos. Toma! 45 de 45. O pai tá on. Tá? É isso. Vamos lá? Quero palmas nesse chat. Chat, quero palmas, por favor. Você acabou de assistir a um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!